Sim, concurseiro, sou o mestre Mário e você está no CIEX. Vai fazer o concurso da Unifesp ou outro concurso da VUNESP? Assista a nossa aula, inscreva-se neste canal e conheça também os meus preparatórios de português da VUNESP. Os cursos são dos níveis médio, fundamental e temos também um curso de nível superior. Concurso da Unifesp terá cargos de nível médio e também de nível superior. Primeira questão de nível superior, depois farei a resolução também das questões do nível médio. No primeiro quadro, a pergunta da aluna sugere que ela pegou o edital da VUNESP e aparece lá, interpretação de textos literários e não literários. Então, textos literários, linguagem verbal, você vai observar a parte escrita. Muito importante também nas tirinhas, você observar o quê? A linguagem não verbal, as expressões aqui que aparecem nas imagens. Então, quando aparece isso daqui, quando ela fala ha, 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 aí você observa também o rosto da outra pessoa. Isso daqui é a linguagem não verbal. No primeiro quadro, a pergunta da aluna sugere que ela: sim, senhora, agora que estou no hall da fama, ainda tenho que fazer as mesmas coisas que os alunos comuns? O que ela sugere com esta pergunta? Considerava o hall da fama como desprezível? Nada disso, agora que estou no hall da fama, porque ela é importante. Então, esse hall da fama é algo importante também. Acreditava ter conseguido tornar-se uma aluna comum? Nada disso, olha aqui. Agora que estou no hall da fama, ainda tenho que fazer as mesmas coisas que os alunos comuns? Nada disso. Então, ela já não se considerava um aluno comum mais. Tinha a intenção de defender a cooperação nas aulas? Nada disso. Pelo contrário, ela não estava cooperando. Agora que estou no hall da fama, eu sou melhor que os outros. Então, ela não estava cooperando. Pelo contrário, ela estava tumultuando. Pretendia ter um tratamento diferenciado nas aulas. Perfeito. Olha aqui. Agora que estou no hall da fama, então eu sou famosa, então preciso ter um tratamento diferenciado. Queria que a professora a tirasse do hall da fama? Descarta. Isso daqui é o princípio da extrapolação. O Nesp é bem isso daqui. Você volta ao texto, que seja uma tirinha, como o caso, ou se forem os outros textos, você volta e vai encontrar as passagens lá. Atente-se ao princípio da extrapolação, como na alternativa E. Trouxe aqui uma informação que não estava no primeiro quadrinho. Outro ponto, é muito importante você considerar isso daqui, no primeiro quadro. Então, você não vai considerar os outros, baseado no primeiro quadro. As informações verbais e não verbais. Foi o que eu disse. Tem texto, então lá aparece textos verbais e não verbais, ou então textos literários e não literários. Você precisa observar a parte escrita e também as imagens. As informações verbais e não verbais dos dois últimos quadros permitem concluir que a risada exprimiu. Aqui. Agora que estou no hall da fama, ainda tenho que fazer as mesmas coisas que os alunos comuns? Servir de exemplo? Ha, 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 ha. Então, nesses dois últimos. Então, o que importa aqui são os quadros 3 e 4. Então, ela riu aqui. Eu posso servir de exemplo, sim, senhora. Olha aqui, falou servir de exemplo. Ela perguntou, então é para eu servir de exemplo? Sim. Aí ela deu uma risada aqui. Tem um tom de ironia, deboche? Tem. E, de fato, ela fez, olha aqui, ela, na percepção dela, ela está servindo de exemplo. Então, permitem concluir que a risada exprimiu simpatia? Nada disso. Deboche, sim. Tédio? Não, ela foi irônica, como aparece aqui. Medo? Também não. A aluna ratificou a sugestão da professora. Ou a aluna ofendeu-se com a sugestão da professora? Nada disso. O que é ratificar? Validar. Não confunda os parônimos ratificar com retificar. Retificar vem de retífica de motores. Consertar, reparar, ratificar, validar. Então, quando fala deboche, a aluna ratificou, ela validou
a sugestão da professora certinho. Ah, olha a percepção dela, tanto é que está aqui. Servir de exemplo, ela está servindo de exemplo. De forma negativa, mas está ratificando, como fala aqui, a sugestão da professora. Na passagem do primeiro quadro, ainda tenho que fazer as mesmas coisas que os alunos comuns. O termo em destaque é o quê? Então, primeira coisa, classe de palavras, substantivo, nome de coisas, pessoas, lugares, objetos, sentimentos, né? Amor, ódio. Então, os alunos, substantivo. Para você saber se é um adjetivo, substitua por bom ou boa, ou bons e boas, os alunos bons. Aquilo que vai caracterizar um substantivo é o que, caro concursante? Um adjetivo. Portanto, você observar que o adjetivo vai concordar com o substantivo a que se refere em gênero e número. O que quer dizer gênero masculino e feminino e número singular e plural? Então, vamos lá? Alunos, aqui eu tenho o quê? Um substantivo no masculino. Então, esse adjetivo precisa... um substantivo no masculino plural. Então, esse adjetivo precisa estar no masculino plural. Certinho. Então, aqui eu já vi que de fato é um adjetivo, remetendo à ideia de reles. Ah, eu tenho que fazer as mesmas coisas que os alunos reles, aqueles mortais, os simples. Já que ela estava no hall da fama, ela imaginava que tinha que fazer coisas, ela tinha que ser tratada de melhor maneira. Então, adjetivo remetendo à ideia de simples, como você pode observar aqui. Olha aqui, eu tenho que fazer as mesmas coisas que os alunos comuns. Aliás, adjetivo não, advérbio. Advérbio, você vai se lembrar de que ele vai modificar o ava. O adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Você que já é mais antenado, faz parte aqui dos meus cursos, seja da VUNESP ou de outra banca, você já compreendeu e se lembrou do ava. E se lembrou também de que o advérbio ele é invariável. Se está no plural, comuns está no plural, não pode ser advérbio. Advérbio não tem plural, caro concursante. Então, lembre-se disso. Sinal alternativo em que a substituição nos colchetes dos termos destacados está de acordo com a norma padrão de regência nominal e verbal. Então, vamos lá. Assunto mais complexo. Vamos ver. E percebeu que... Eu posso substituir percebeu que porque teve ciência que, e percebeu que essa inteligência artificial era em muitos sentidos superior à do seu criador. Vou deixar uma pergunta aqui para você, mesmo no nosso curso de português, o uso dessa crase aqui está correto? Eu vou deixar para você pesquisar e memorizar. Melhor do que eu falar e você de repente se esquecer disso. E percebeu que isso. Ah, ele percebeu, ele teve ciência. Quem tem ciência de alguma coisa. Então, o correto é teve ciência de que a inteligência artificial derrubou a velha crença de que nada supera a criatividade. Nada sobrepuja, se ele sobrepõe, se sobrepuja é verbo transitivo direto. Então, vai exigir a preposição a. O maior temor é o de que os computadores ganhem vida própria e exterminem a humanidade. Então, ele acabou com a humanidade. Observe isso daqui. Quem acaba, acaba com alguma coisa. Os modelos de linguagem, por sua natureza e design, não possuem agência. Quem não possui, aqui eu vou falar que não são dotados. Quem é dotado de alguma coisa corretíssima aqui. Eles são ferramentas que processam e geram textos com base em dados e algoritmos. Concebem de nada disso, não exige essa preposição. Alternativa em que o emprego e a colocação pronominal é as 4 P's. Tínhamos o poder de pensar e entregamos-lhe as máquinas. Isso que é bem interessante. Vamos ver aqui, derrubou a. Aqui eu já tenho o já. O já é o quê? Um advérbio, não é isso? Olha aqui o N de Enéas, eu posso usar o pronome oblíquo átono depois do verbo, quando tem o N de Enéas? Acredito que não, e veremos já também. Então, olha aqui, o homem criou uma inteligência artificial que fez ele. Eu posso usar aqui que fez ele.
O maior temor é o de que os computadores ganhem vida própria, atinjam a humanidade, façam-na. Será que está correto? Então, vamos à resolução agora aqui para a gente compreender. Então, eu entrego, aqui é bem interessante. Observe que o lhe, ele é sempre objeto indireto. Se tem crase, também será objeto indireto, porque a crase, na construção da crase, tem uma preposição. Então, aqui, eu posso ter dois complementos iguais? Não posso. Verbo, quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Então, eu tenho aqui verbo transitivo direto e indireto. Eu tenho que ter dois complementos, um objeto direto e um objeto indireto. Nunca dois objetos indiretos. Entregamos-lhe as máquinas, ou seja, entregamos as máquinas a você, correto? Não posso ter dois complementos iguais com um verbo bitransitivo. Existia uma velha crença de que nada supera a criatividade humana. Mas a inteligência artificial já derrubou-a, nada disso. Esse já aqui é um advérbio, olha o A de Enéas, vai atrair o pronome oblíquo átono para perto dele. O Homo sapiens criou uma inteligência à altura da sua própria. Não o N de Enéas, olha aqui, então o correto seria não a imaginando. O homem criou uma inteligência artificial que fez ele. Eu não posso usar os pronomes retos como complemento. Aqui eu tenho que usar o oblíquo o. Ele é o. Só que aqui eu vou pegar e vou colocar antes do verbo, que é o quê? É o pronome. Então, pronome relativo, palavra atrativa. O correto ficaria que o fez refletir. O maior temor é o de que os computadores ganhem vida própria, atinjam a humanidade, façam ela, não é isso? Ela, a humanidade. Depois de verbo, eu não posso usar o ela, eu vou usar o a. Então, aqui o correto é façam-na. Ah, mas por que não é façam-a? Porque terminou em som nasal, aí você vai se lembrar do alfabeto. Sempre que terminar em M, você vai pôr o N. Então, o correto aqui é que façam-na sucumbir. Perfeito aqui, alternativa é. Para responder as questões seguintes, considere a seguinte passagem. Os trechos destacados expressam em relação aos trechos que os precedem as relações de sentido de que estão contemplando aqui as conjunções. Então, o trecho destacado, vamos ver aqui. A primeira reação foi de pânico. Programas de IA generativa foram proibidos em escola. Os estudantes, por que eles foram proibidos em escola? Aqui vai trazer a justificativa. Eles foram proibidos por quê? Porque os estudantes não iriam mais querer estudar, tendo essa potência toda à disposição. Então, justificativa, explicação. Já vi aqui, não é conclusão, justificativa e conclusão. Vamos ver o segundo trecho. Em pânico se estendeu também a possibilidade de ações fora de controle, pois a inteligência poderia agir fora da lei por conta própria. Novamente, uma justificativa, contraste não, justificativa e poderiam ser ligados a eles pela conjunção, pois, olhe lá, programas de IA generativa foram proibidos em escolas porque ou pois os estudantes. Da mesma forma aqui também, com o pois, então, alternativa D correta. Nos trechos destacados, as formas verbais no futuro do pretérito iriam e poderia indicam que se trata de que há futuro do pretérito, olha aqui, quando aparece aqui, olha aqui. Os estudantes não iriam mais, é uma possibilidade, não é isso? Então, quando aparece lá futuro do pretérito, ele vai indicar o quê? Uma possibilidade de algo acontecer. Então, possibilidade é o quê? Uma hipótese, constatação feita, consideração genérica, afirmação categórica, nada disso. Futuro do pretérito, ele vai trazer uma ideia de possibilidade, probabilidade, hipótese, aquilo que pode acontecer ou não. No trecho, o grande objetivo é fazer com que nos próximos anos a parceria entre São Paulo e China aumente e os negócios com este país possam gerar ainda mais renda e emprego no Estado. É possível incluir uma vírgula, caro concursando. Tem vírgula? SVC. Você não separa por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do seu complemento. Vamos procurar aqui.
os negócios com este país. O grande objetivo é fazer com que nos próximos anos a parceria entre São Paulo e China aumente e os negócios com este país possam. Eu poderia colocar uma vírgula aqui, como falou. Observe aqui, uma antes e outra depois. Olha aqui. E os negócios não poderia, porque aqui o que pode gerar ainda mais? Os negócios. Então, os negócios é o sujeito e aqui o verbo. Entre o sujeito e o verbo não pode ter vírgula. O grande objetivo é fazer com que, nos próximos anos, a parceria perfeita. Aqui eu tenho um adjunto adverbial expressando a circunstância de tempo. Adjunto adverbial, sendo de curta extensão, ele pode vir entre vírgulas ou não. Então, eu posso colocar vírgula? Posso. Adjunto adverbial intercalado ou deslocado para o início da frase, ele virá separado por duas vírgulas, correto? Então, renda e emprego. Possa gerar o quê? Então, eu gero verbo transitivo direto. Renda e emprego, objeto direto. Então, aqui eu tenho o verbo e o complemento. Entre o verbo e o complemento, eu posso pôr vírgula? Não posso. Fazer com que também não. São Paulo e China também não. Olha lá. O que vai aumentar? A parceria. Então, aqui eu tenho a parceria entre São Paulo e China. Não pode, porque aqui é também um complemento. Eu não vou separar esse complemento, que seja um complemento nominal ou um adjunto adverbial por vírgula. Então, a única aqui que pode ser a alternativa B, porque aqui eu tenho um adjunto adverbial. No trecho, a pessoa queria entender a razão pela qual eu não poderia atender a solicitação dela. A expressão destacada pode ser substituída sem prejuízo do sentido e da correção gramatical por qual, por que. Este porquê aqui é quando ele for substantivado. Então, aí nós teríamos que ter um artigo. Então, a pessoa queria saber, aí eu falaria o porquê de eu alguma coisa, porque junto e com acento substantivo. Não é o caso, eu já descarto. Vamos simplificar. A pessoa queria saber a razão pela qual, a razão por que eu poderia atender. Então, ortografia, no meu curso, tem uma aula lá sobre ortografia, trago os porquês também. Este porquê separado aqui você pode substituir por pelo qual e suas variações. Então, a razão pela qual, a razão por que. Então, aqui, alternativa A, correto? E se é substantivado, como é na letra B, precisa ter o acento. Se não for, não pode, ok? Então, porquê separado e sem acento pode substituir por pelo qual e suas variações. Sinal alternativo em que se observa a expressão com ideia de tempo. E agora, onde nós temos aqui uma ideia de tempo? Aí a primeira coisa que vem à nossa cabeça é quando. Será que tem quando? Se tiver, ótimo, pouco provável. Veremos agora aqui. A petulância diante do meu não seria só uma anedota. Se não me tivesse. Então aqui este se eu posso substituí-lo por caso? Sim, caso não me tivesse. Então aqui eu tenho uma ideia de condição. Então não é tempo. A pessoa queria entender a razão pela qual eu não poderia atender a solicitação dela. Então a razão por que, como acabei de ver na questão anterior, aqui nós não temos uma ideia de tempo. A falta de sensibilidade do anfitrião, a quem respondia educadamente, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, é uma ideia de oposição. Mal nos limpamos da areia contrabandeada do Réveillon. Aqui nós temos a ideia de tempo. Então, eu poderia falar quando nos limpamos, poderia. Eu, então, poderia falar assim que. Então, essa palavra, o vocábulo mal, também pode trazer uma ideia de tempo. Assim que nos limpamos da areia contrabandeada do Réveillon. Show de bola? Acostumada a receber convites para dar palestras em diferentes instituições sem poder ir a todas. Nada de ideia de tempo também. Alteração da posição do vocábulo destacado em relação ao trecho original mantém a norma padrão de colocação pronominal. Tem colocação pronominal? O cara concursando terá o quê? Enéas 4Ps. São as palavras atrativas que levarão à ocorrência da próclise. Conhece Enéas 4Ps?
vou falar para vocês agora. Então, agora vamos falar sobre Enéas 4Ps. Isso daqui ajuda bastante na hora de você fazer as questões de concurso. Observe só, primeiro é importante você compreender que próclise é o uso do pronome antes do verbo. Mestre, o que é Enéas 4Ps? São as palavras atrativas, elas vão atrair o pronome oblíquo átono para perto delas e nós teremos neste caso o quê? Uma próclise. Por quê? Quando o pronome oblíquo átono vem antes do verbo, eu tenho um caso de próclise. Então, apareceu Enéas 4Ps, você já sabe, é um caso de próclise. Então, o que é Enéas 4Ps? Observe aqui, é a preposição em seguida de verbo no gerúndio. Observe aqui, em se tratando, então aqui eu tenho a preposição em, mais o verbo no gerúndio, você observa que o pronome oblíquo átono veio antes do verbo. Ah, se o pronome vem antes do verbo, então quer dizer que eu tenho um caso de próclise? Perfeito. O homem não se lembrou, observe, N de Enéas, não é isso? Olha aqui, o pronome oblíquo átono veio antes do verbo. Ah, se veio antes do verbo, então eu tenho um caso de próclise? Perfeito. Olha o icônico Enéas aqui. Por que Enéas 4Ps? Ele tinha pouquíssimo tempo de propaganda na TV, candidato à presidência da República, e falava, meu nome é Enéas. Basicamente isso. Daí criei o Enéas 4Ps. As frases exclamativas, faltou o ponto de exclamação aqui, que Deus o abençoe, então o pronome antes do verbo. Advérbio, olha o advérbio sempre aqui. Então aqui eu tenho o verbo e se eu tenho um advérbio, Enéas 4Ps. Tenho Enéas 4Ps, você já sabe que neste caso o pronome oblíquo átono vem antes do verbo, não é isso? Então já vou marcar aqui todos os pronomes oblíquos átonos. Então vamos ver aqui agora. Quando as orações, as conjunções subordinadas, S de Enéas, você já viu Enéas aqui? Então, quando oração subordinada, aí vai atrair o pronome oblíquo átono para antes do verbo, e neste caso eu tenho o que, caro concursando? Um caso de próclise. Quem o fez infeliz? Pronome interrogativo. Agora aparecem aqui os 4Ps de Enéas 4Ps. Pronome interrogativo atrai também o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Pronome relativo também, essa é a pessoa que o faz muito feliz, o pronome oblíquo átono antes do verbo. Alguém, pronome indefinido, atrai também aqui o pronome oblíquo átono para antes do verbo. E aqui eu tenho o pronome demonstrativo. Isso me emociona muito. Então, caro concursando, pegou a sua prova, você já vai se lembrar de Enéas 4Ps. São as palavras atrativas que levarão à ocorrência da próclise. Lembre-se também de que a próclise prevalece sobre a mesóclise e a ênclise. Tem próclise? Tem palavra atrativa? É ela que manda. Então, agora já conhece Enéas 4Ps, eu preciso da alternativa correta. Sempre que aparecer aqui locução verbal, então, tem locução verbal, e o verbo principal estiver no particípio, você já sabe, eu não posso usar o pronome oblíquo átono depois dele, se não me tivesse percebido seria o correto. Não uso pronome oblíquo átono depois do verbo no particípio. Assumidos era para aplacar a fúria de alguém que, olha o que é Enéas 4Ps? Então é palavra atrativa, vai atrair o pronome oblíquo átono para perto dele, que se espelha seria a maneira correta. Em diferentes instituições e sem poder ir a todas, surpreendi. Eu poderia colocar aqui, me surpreendi? Não poderia. Então aqui, alternativa C está correta, porque eu não uso o pronome oblíquo átono no início de frases nem depois da vírgula. Afinal, ocorreria só à noite, só se estenderia. Este só aqui é o A de Enéas 4Ps. Aqui eu tenho um advérbio. Advérbio, palavra atrativa, atrai o pronome oblíquo átono para perto dele. Aí você vai falar assim, mas aqui não é um verbo no futuro, então eu teria de usar a mesóclise. Não, a próclise prevalece sobre a mesóclise. Então, se tem a próclise, vai atrair o pronome para antes do verbo, mesmo que seja um verbo no futuro. Daí, claro, já não trata-se, não. O correto seria já não se trata. N de Enéas, palavra atrativa, atrai o pronome oblíquo átono para perto dele, virá antes do verbo.
A frase construída a partir do texto que apresenta o emprego do sinal indicativo de crase de acordo com a norma padrão está na alternativa. Caro concursando, vai fazer concurso, terá crase. Primeira coisa que você vai memorizar é quando não usar a crase. Não posso usar a crase. Trouxe uma musiquinha. Crase no singular antes de palavra no plural, nem a pau juvenal. Aqui não aparece. Mas, por exemplo, eu não poderia falar, eu me referi a mulheres com crase? Não. Crase no singular, mas palavra no plural de jeito nenhum. Observe agora quando não devemos usar a crase. Então, trouxe aqui a primeira frase neste caso. Devemos obedecer à lei. E aqui embaixo, devemos escrever a cá. Primeiramente, é interessante você ter estudado regência, transitividade verbal, para que você fique melhor ainda nas questões de crase. Devemos obedecer. Quem obedece, obedece a. Então, para que exista crase, é importante você compreender que temos de ter um verbo transitivo indireto ou um verbo transitivo direto e indireto. Quem obedece, obedece a alguma coisa ou a alguém. Então, a regência do verbo obedecer já vai vir com a preposição a. Então, o que é crase? É a junção da preposição a exigida pelo verbo anterior, mais o artigo definido feminino a, que vai vir acompanhando o substantivo também no feminino. Então, isso daqui é importante. Para que exista crase, tem que ter esta preposição aqui. Então, aqui devemos obedecer à lei. Então, tem crase. Vamos substituir por uma masculina, devemos obedecer. Eu sempre utilizo ato. Okay? Não precisa você perder tempo pensando uma palavra masculina. Devemos obedecer ao ato. Então, se deu ao antes de uma masculina, vai dar a com acento indicativo de crase antes de uma feminina. Devemos escrever. Eu escrevo o quê? Fiz pergunta com o quê? Eu tenho um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto ele não é acompanhado de preposição. Você pode ver que aqui não tem. Então, neste caso, não vai ter crase. Por quê? Porque nós só temos o artigo definido. Não tem a preposição aqui. A crase não é a junção dos dois. Se tem somente um, não dá. Devemos escrever o bilhete. Deu o antes de uma masculina, você já sabe. Não tem crase antes de uma feminina. Então, transitividade verbal muito importante. Aqui também trouxe para vocês quando não usar a crase. Se você souber quando não usar a crase, você já vai gabaritar as questões aí, provavelmente. Você não usa crase antes de palavras masculinas, por exemplo, a prazo e a pé. Eu sempre brinco, né? Se você usar crase antes de palavras masculinas, você só vai comprar a prazo e vai andar a pé, porque você não vai passar no concurso. Não usa crase antes de palavras masculinas. Antes de verbos também não uso. As bancas cobram muito o quê? A partir. Você pode observar aqui, ó. Tem verbo, eu não uso crase antes de verbo. Aqui é interessante também, antes de pronomes demonstrativos, quais são eles? Pode ser o quê? Esta, essa. Daqui a pouco nós vamos ver. E aquela, aquele, será que a gente usa? Veremos daqui a pouco. Pronomes pessoais, ela, elas, aí você já sabe, não usa. E aqui também que as bancas cobram muito, não uso crase antes dos pronomes indefinidos. Esses pronomes indefinidos, elas cobram muito o quê? Todo, vou colocar toda, ou todas, todo, todos, e suas variações neste caso. Nenhum também, às vezes, as bancas cobram, certa também cobram. Então, você vai memorizando. São o quê? Pronomes indefinidos. Nada, muito, também pronome indefinido. Você não usa crase antes de pronomes indefinidos. Antes de nome de cidades que não utilizam artigo feminino. Aqui é interessante. Por exemplo, você vai falar, fui à Bahia. Tem crase ou não tem? Você já sabe. Fui à Bahia. Aí você substitui por vim. Se der, vim da Bahia, tem crase. Por quê? Porque aqui deu, quem vem de algum lugar, mas a preposição a que vai acompanhar Bahia. Então, vim da Bahia tem crase. Vou falar aqui, ó, fui, agora a Brasília. E agora, tem crase ou não tem? Então, Bahia, nós já vimos que tem crase. Fui a Bahia. E agora, fui a Brasília, eu falo o quê?
vim da Brasília ou vim de Brasília? Vim de Brasília. Então tem até uma brincadeira que as pessoas falam, se deu vim de crase para quê? Não tem. Então sempre que der vim de, você não usa crase antes aqui com outros verbos, ok? Então fui a Brasília e fui à Bahia. Antes de expressões com palavras repetidas frente a frente, dia a dia, face a face, você também não usa. Antes de palavras femininas no plural antecedidas pela preposição a. Essa daqui as bancas também cobram muito. Ele se referiu a pessoas. Neste caso aqui, ó, vai ter crase ou não? Primeira coisa, para saber se tem crase, você tem que identificar o verbo. Quem se refere a alguém. Então, vai pedir a preposição a. Neste caso aqui, ó, nós temos o quê? O a, pela preposição a, no singular, e aqui a palavra feminina está no plural. Então, se tem, não uso crase com a preposição a no singular e a palavra da frente no plural. Então, ele se referiu a pessoas. Ah, mestre, mas se fosse as aqui, teria? Sim, ele se referiu às pessoas, porque aqui a preposição aqui já está no plural e a palavra também está no plural. Antes de numeral, exceto quando se referir a horas específicas. Não usa crase antes de numeral, a não ser que você tenha horas específicas. Ele estuda das 6 às 8 da noite, tá bom? O que as bancas mais cobram? Palavras masculinas, verbo. Os pronomes aqui indefinidos, as bancas cobram muito. Daqui a pouco tem uma questão específica sobre pronome demonstrativo. Vou ver se aquele, aquela vai ter crase. Antes de nome de cidade, às vezes cobram. Expressões repetidas não, este daqui, ó, crase no singular e palavra no plural, não usa também. E a questão de horas não é muito comum cobrar. Compreendeu agora? Então vamos lá. Assistir a um jogo. Jogo é palavra no masculino. Ah, mestre, aqui não seria um artigo indefinido? Perfeito. Também. Então não use crase antes de palavra no masculino nem antes de artigo indefinido. O autor do texto refere-se. Quem se refere a alguma coisa. Eu falo o quê? As habilidades do jogador. Mas as corretíssimo aqui. Eu preciso buscar aquela em que o acento da crase esteja de acordo com a norma padrão, alternativa correta. Poderia substituir? O autor do texto refere-se aos atos. Deu aos antes de um ano masculino, terá crase antes de um ano feminino. Seu jogo complementa com humildade a necessidade. Ele complementa o quê? Verbo transitivo direto. Se eu tenho um verbo transitivo direto, eu não posso usar crase depois dele. Por quê, mestre? A crase não é a junção da preposição exigida pelo termo anterior, mas o artigo definido feminino? Então, fui à praia. Este verbo exige a preposição a, por isso eu uso crase. Como aqui não exige a preposição a, só restou o a de a necessidade, sem crase. Ele começa antes de verbo no infinitivo, nem vou falar nada. A partir de hoje não colocarei mais crase antes de verbo no infinitivo. Assinale a alternativa em que a frase construída a partir do texto apresenta concordância de acordo com a norma padrão. Concordância nominal, caro concursando, falo muito sobre isso nas minhas aulas. Você vai se lembrar de que? Primeira coisa, concordância verbal. O verbo concorda com sujeito em número e pessoa. Prova da VUNESP, isso daqui já vai representar 70% da questão sobre concordância. Primeira coisa que você vai fazer é identificar o verbo. Então, vamos lá, ele cria oportunidades ofensivas. Aqui está falando só concordância. Então, podemos ter verbal e nominal. Então, vou marcar os verbos, o tornam, o importante. Um dos maiores cestinhas da história influenciaram. Eita, será? Então, a equipe beneficiarem-se pode beneficiar. Nossa, que estranho, até soa ruim. Então, vamos ver aqui. O jogador cria. Então, ele cria certinho aqui. Concordância, tá ok. Oportunidades ofensivas. Então, aqui eu tenho um substantivo. Você vai se lembrar de que o adjetivo, o pronome, o numeral, o artigo concordam com o substantivo a que se refere em gênero e número. Então, você observa oportunidade masculina, oportunidades
feminino plural, ofensivas, feminino plural. Cria oportunidades ofensivas aos companheiros, as quais lhe garante muito respeito. Aqui já requer mais atenção. Porque quem é o sujeito do verbo garantir? Observa aqui. Cria oportunidades ofensivas aos companheiros, as quais aqui está retomando o quê? As oportunidades. Então, as oportunidades garantem. Então, aqui o correto seria garantem. O jogador cria oportunidades aos companheiros. As oportunidades garantem-lhe muito respeito. Então, o que garante muito respeito? As oportunidades. Então, as oportunidades aqui garantem. As habilidades versáteis do jogador o tornam. Aí você fala, esse o aqui, o verbo tem de concordar com o X. Nada disso. Nada disso mesmo. O que você vai entender? As habilidades do jogador tornam ele. Não vou falar assim. Por isso que eu coloquei o aqui. Mas qual é o sujeito do verbo tornar? As habilidades. Sujeito no plural, verbo também no plural. O tornam as habilidades, tornam o jogador. Um dos maiores cestinhas da história do esporte influenciar. Quando aparecer um dos maiores, o verbo vai concordar com o sujeito. Com um, aliás. Então, o correto aqui, influenciou. Não é isso? Olha aqui. Um dos maiores cestinhas da história do esporte influenciou muitos jovens. Não confunda um dos maiores com as expressões partitivas. Se fosse a maioria dos cestinhas, aí eu teria um verbo no singular ou no plural. Com um dos maiores, não. A equipe pode beneficiar-se? Nada disso. A equipe pode beneficiar-se. Olha aqui, a equipe é um sujeito no singular. Então, o verbo aqui também precisa estar no singular, correto? Nada disso. A equipe, mas a equipe traz uma ideia de várias pessoas. Isso daqui não vai ser a questão do coletivo. Mestre, mas pode ser um coletivo também? Não importa. Se fosse aqui, você for usar, vamos substituir por uma no plural, as equipes podem, em locução verbal, é o verbo auxiliar que vai para o plural. Podem se beneficiar. Então, as equipes podem se beneficiar. Lembre-se disso daqui. Mas é coletivo. Mas coletivo no singular, verbo também no singular. A turma saiu. Eu não falo a turma saíram. A turma saiu, a equipe pode. Correto? Então, vou apagar aqui. Foi só mesmo a explicação. A equipe pode se beneficiar.